Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e, depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, vamos analisar detalhadamente o Evangelho de Lucas 4, 1 a 13, um trecho poderoso que narra a tentação de Jesus no deserto. Esse episódio nos ensina sobre resistência espiritual, obediência a Deus e o triunfo sobre o pecado. Vamos mergulhar nessa passagem e entender suas lições profundas para a nossa fé. Antes de analisarmos os versículos 1 a 1, é fundamental compreender o contexto em que essa passagem ocorre. No capítulo anterior, vemos Jesus sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, Lucas 3, 21 a 22. Esse evento marca o início do ministério público de Jesus, confirmando sua identidade divina. Mas antes de iniciar sua missão de pregar o reino de Deus, Jesus passa por um período crucial: 40 dias no deserto, onde enfrenta e vence as tentações do diabo. Versículos 1 a 2. Jesus é guiado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias e, passado esse tempo, teve fome. Cheio do Espírito Santo, após o batismo, Jesus está completamente envolvido pela presença do Espírito Santo, demonstrando que ele enfrenta a tentação não com força humana, mas com o poder de Deus. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Isso nos ensina que Deus pode nos levar a períodos de provação para nos fortalecer, e não porque quer nos fazer sofrer. Jesus precisa passar por essa experiência antes de iniciar sua missão. Nada comeu e sentiu fome. Esse detalhe ressalta a humanidade de Jesus. Ele, sendo plenamente Deus, também é plenamente humano, sentindo as mesmas fraquezas físicas que nós. Agora Satanás entra em cena para tentar Jesus em 3 ocasiões. Primeira tentação: transformar pedra em pão. Versículos 3 a 4. O diabo disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que significa essa tentação? Satanás ataca Jesus em sua necessidade física mais urgente, a fome. Ele sugere que Jesus use seu poder divino para satisfazer um desejo carnal e essencial. O inimigo quer que Jesus saia do plano de Deus e haja por conta própria. A resposta de Jesus: Ele cita Deuteronômio 8, 3, lembrando que a verdadeira vida não vem apenas do alimento material, mas da palavra de Deus. Isso nos ensina que, mesmo nas dificuldades, devemos confiar em Deus para prover o necessário, sem buscar soluções fora da sua vontade. Segunda tentação: poder e glória dos reinos do mundo. Versículos 5 a 8. Então o diabo o levou para um alto monte e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. E lhe disse:
Eu te darei todo esse poder e a glória destes reinos, porque me foram dados, e eu os dou a quem quero. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. O que significa essa tentação? Satanás promete a Jesus todo o poder e glória deste mundo, mas com uma condição: que ele o adore. Aqui o inimigo tenta seduzir Jesus com um caminho fácil, evitando a cruz e obtendo o domínio sem sofrimento. A resposta de Jesus, novamente, ele usa a Escritura, Deuteronômio 6:13, para lembrar que Deus é o único digno de adoração. Essa tentação nos ensina que o sucesso e a autoridade terrenos nunca devem nos afastar da adoração verdadeira a Deus. Terceira tentação: testar a proteção de Deus, versículos 9 a 12. O diabo, então, o conduziu a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces contra uma pedra. Jesus respondeu: Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que significa essa tentação? Aqui Satanás tenta usar a própria palavra de Deus para enganar Jesus. Ele cita o Salmo 91, que fala sobre a proteção divina, mas fora do contexto. O diabo quer provocar Jesus a testar a fidelidade de Deus, desafiando seu cuidado. A resposta de Jesus, citando Deuteronômio 6:16, ele ensina que não devemos testar Deus, ou seja, não devemos agir imprudentemente e esperar que Ele nos proteja do nosso próprio erro. Versículo 13. Satanás se afasta temporariamente. Depois de ter esgotado toda a tentação, o diabo afastou-se dele até o momento oportuno. Isso nos ensina que as tentações não acabam definitivamente. Satanás não desistiu de tentar afastar Jesus do propósito divino, e ele também nos ataca em diferentes momentos da nossa vida. O episódio da tentação de Jesus no deserto nos ensina que as tentações fazem parte da vida cristã. Se até Jesus foi tentado, nós também seremos. Devemos resistir com a palavra de Deus. Jesus usou a Escritura para vencer cada tentação. Conhecer a palavra nos dá forças espirituais. Não podemos buscar atalhos para cumprir a vontade de Deus. O caminho de Jesus passava pela cruz, e ele escolheu obedecer ao Pai, mesmo com dificuldades. O diabo sempre retorna em outro momento. Devemos estar sempre vigilantes em nossa fé. Se essa reflexão foi edificante para você, compartilhe nos comentários como essa passagem impacta a sua vida. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.